começar mais um Infância em Foco. Já estou aqui com a minha convidada e desta vez o programa é de mãe para mãe. É sobre maternidade que nós vamos conversar, os desafios que enfrentamos e, inclusive, ela vai trazer um tema que desperta muita curiosidade. Eu mesma já estou com muitas perguntas aqui para fazer para ela. Ela vai falar sobre a maternidade também em dose dupla, quando é mãe e pai e de gêmeos. Já já a gente volta, não sai daí. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui em mais um programa do Infância em Foco. Eu sou a Mara Camargo, apresentadora deste programa. E hoje nós vamos falar muito sobre maternidade. Então, especialmente para você que vai ser mãe pela primeira vez, para você que está enfrentando este momento, fica aqui com a gente agora que eu vou apresentar a minha convidada com muita honra. Ela é psicóloga, então vai ser ótimo já para a gente entender os fatores psicológicos, emocionais também que envolvem a maternidade. E ela é mãe do Heron, de 7 anos de idade, mãe do Dante, de 3 anos, e mãe também da Isis, de 3 anos de idade. É a Helena Gaguege. Helena, seja muito bem-vinda no programa. Muito obrigada, Mara, pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado. Helena, quer mandar um beijo para as crianças? Sim, um beijo, meus amores. Fica à vontade para eu sempre falo, né? Deixo aberto esse momento para mandar um beijo, porque eu sei que eles adoram, que eles ficam felizes lá de casa, né? Então, um beijão para vocês aí, crianças que estão assistindo, acompanhando a mamãe. E agora vamos nesse bate-papo sobre maternidade, né, Helena? Começando falando, conta um pouco pra gente. Eu adoro conhecer essas histórias de quando descobre. A minha mesmo é uma história super curiosa, adoro contar para todo mundo. Uhum. Como foi desde a primeira vez que você descobriu? Chegou aquele momento em que você teve a surpresa de que seria mãe. Sim, eu vou falar desde o Heron, né? Que é o meu primeiro filho. Eu planejei essa gestação, ela foi muito bem-vinda, não tive intercorrências. Eu lembro que eu fui até o laboratório, né? Para confirmar o exame de farmácia, que eu acredito que todas as mães, né, acabam iniciando por ele. Fica desconfiada, né? Sim. Após, então, o exame da farmácia, eu fui até um laboratório, colhi o exame de sangue, né,
para a gente ver lá a dosagem do hormônio. Busquei ele sozinha e fiz uma surpresa para o pai, né, das crianças. E foi muito bem-vindo, a gente ficou muito feliz, tive uma gravidez muito tranquila e sempre desejei ter mais filhos. Então, com o Heron, até os 3 anos, foi muito bom, foi muito tranquilo, apesar dos desafios da maternidade, né? E quando eu planejei novamente a minha segunda gestação, aí veio a grande surpresa. Essa foi a maior surpresa de todas. Surpresa em dobro, né? Sim. Agora a gente vai descobrir o porquê para quem está aí em casa e não está entendendo direito o porquê dessa surpresa em dobro. Sim. Então, né, feito lá a coleta do exame de sangue, comprovamos. Nós temos aquele primeiro ultrassom, que a gente faz em média aí de 7 a 8, 9 semanas, né? E eu lembro que o horário do exame, né, do primeiro ultrassom era muito cedo, logo 6 horas da manhã. Como eu tinha um Heron pequeno, eu acabei chamando a minha mãe para ir comigo. O pai ficou com ele em casa e fomos ao ultrassom. Lembro ainda a pergunta da minha mãe: Helena, mas eu preciso mesmo te acompanhar? Não dá para ver nada nesse ultrassom, né? Falei, não, vamos ouvir o coração do bebê. Não gostaria de ir sozinha. Então, minha mãe mora numa cidade ao lado, que é em Santa Cruz da Conceição. Ela veio comigo. Entrei para fazer o exame, como de costume. Logo que iniciou, né, o ultrassom, o médico estava realizando o exame e me perguntou: você fez tratamento? Tem casos na família? Tem 2 sacos gestacionais. Saco gestacional. O que é isso que ele está falando? Que eu tô processando. A minha mãe já entendeu primeiro que eu. Sim, a avó dela, paterna, teve, né, uma gravidez gemelar, né? Na verdade, não usou esse termo, ela teve, sim, 2 filhos, né, e tudo mais. Aí caiu a minha ficha, de fato, de que ele estava falando de uma gestação gemelar, de uma gravidez de gêmeos. Aí eu respondi, sim, né, não houve tratamento, foi natural, e eu acredito que tem a ver com essa questão genética, né. Bom, na hora, eu acabei, né, ficando muito tensa, ansiosa, e eu só lembro do momento em que ele falou assim: vamos ouvir o coração dos bebês. Eu só lembro disso, dele falando, né, dessa pergunta, né, se tinha sido tratamento ou se tinha um caso na família. E a hora que ele falou, vamos ouvir o coração. Então, vamos ouvir o coração, né, do primeiro, ouvi o coração, né, aquele, parece um cavalo, né, bem rapidinho, bem rapidinho, né? como um cavalo cavalgando muito rápido, trotando. Ouvi o primeiro, ouvi o segundo. Está tudo bem, né? Finalizamos o ultrassom. E eu saí da clínica onde eu realizei o exame. E logo na saída, né, eu abracei minha mãe e falei: mãe, e agora? O que eu vou fazer? Por favor, vamos comigo para casa para eu poder contar para o Heron, né, e para o Ciro, que é o pai. Bom, fomos para casa. Eu entrei, né, cheguei em casa e chamei meu marido e falei: olha, eu tenho uma coisa para te contar. São gêmeos, né? Gêmeos, são 2 bebês. E ele riu, ele achou que eu estivesse brincando, que não fosse verdade, né? Ele falou: não, são gêmeos. Aí ele entendeu que realmente era real, né? Aquela notícia não era brincadeira. Nos abraçamos, ficamos muito felizes. E como era algo muito inesperado, não houve uma preparação para contar. A gente logo pegou, né, o celular, cada um pegou o seu telefone e começou a ligar para outra avó, né, para a avó paterna, para a tia, para os tios, e fomos contando. Mas, ao mesmo tempo, naquele mesmo momento, né, logo pela manhã, já vinha a preocupação. E agora, como é que vai ser? Né? Então, qual foi minha primeira preocupação? Eu imaginei que seria o meu primeiro desafio. Como é que eu vou amamentar 2 crianças? Como é que eu vou cuidar de 3 crianças? Como é que eu vou manter a rotina que eu tenho hoje com mais 2 crianças? Como é que eu vou trabalhar? Nossa, eu não vou mais conseguir trabalhar. E, ao mesmo tempo, né, inundada de uma felicidade muito grande, porque eu me sinto abençoada por ter gerado 3 filhos, por ter tido, né, essa gravidez gemelar, que é algo muito raro. Aí fui pesquisar também, a gente vai para o Google, né, para entender. Olha, meu caso era raro. Eu falei, gente, eu né, sou rara. Então, foi muito prazeroso.
É realmente uma benção em dobro, sim, né? Sim. E você sabe que eu vim aqui no caminho, no trajeto para a nossa entrevista, e eu vim pensando justamente sobre isso. Falei, eu tô tentando lembrar de todas as mães, todas as pessoas que eu conheço que têm gêmeos. E muito próxima mesmo a mim, eu conheço uma pessoa só que foi amiga de infância minha. Sim. Então, é difícil, é raro mesmo, né? Sim, por isso a pergunta, né, do médico, se eu tinha feito algum tipo de tratamento, que a gente sabe, né, que na FIV, nas fertilizações, inseminações, é muito mais comum, né, isso acontecer. Mas existe, sim, né, uma porcentagem aí muito pequena de você ter essa gravidez natural, né? É uma probabilidade menor, né? Mais baixa. Isso. E me conta uma coisa, mulher. Como que foi ali na fase do puerpério, que a gente sabe que é a fase mais desafiadora da maternidade, você com o seu filho mais velho, pequeno, numa fase que também ainda precisa, né? Tem uma demanda grande ainda dos pais, de colo. Era só ele que estava ali na casa até o momento. Como que você administrou tudo isso? O Heron estava com 4 anos, né, quando o Dante e a Isis nasceram. Eu falo que ele me deu mais trabalho do que os dois, né? Trabalho no sentido, acho que mais comportamental, psicológico, porque a demanda do recém-nascido é muito mais de cuidado. Então, o Heron, ele acordava nas madrugadas, assim como os bebês acordavam, né, para serem amamentados, né? E por qualquer intercorrência, né, do sono mesmo, que é muito comum nessa fase, nesses primeiros meses, ele tinha dor na barriga, ele tinha dor na perna, e eu lembro até de uma cena de eu sentada ao lado da cama dele, eu e meu marido, né? Ele chorando, ai, minha barriga tá doendo. E eu falando, nossa, eu tenho 2 bebês lá no meu quarto, os bebês ficaram comigo nos primeiros meses, né? E eu no quarto dele, dando, né, atenção para ele, cuidando, né, dessas dores que muitas vezes poderiam até ser causadas por toda essa mudança de rotina. E tem um dado importante que eu considero, que o Dante e a Isis nasceram na pandemia. Então, eu falei, né, de como foi a descoberta. A minha gestação foi muito tranquila, em termos assim, de saúde mesmo. Eles foram até 38 semanas, que é considerado um tempo, né, bom, normal, né, saudável para que eles nasçam. Porém, eles nasceram em 2020, na pandemia, em maio. Em março, dia 15 de março, eu lembro eu lá, né, com a barriga muito grande, em casa, né, já no isolamento, e muito preocupada de como seria, né, eu estar hospitalizada, porque eles nasceriam provavelmente de cesárea, né? Já era algo que eu havia discutido e planejado para isso. Planejado com a obstetra. Então, como seria estar no hospital com pandemia? E a gente, né, em 2020, a gente não tinha tantas informações. Então, foi muito tensa essa fase. Aí, voltando agora, né, para os desafios. Então, porque o desafio começou, né? Acho que o grande desafio foi, ao descobrir, a gestação foi muito tranquila. Eu trabalhei até março, quando entrou o período da pandemia. Então, eu só parei de trabalhar por conta desse isolamento mesmo, do lockdown. Fiquei em casa até maio, quando eles nasceram. Fui para a maternidade, aí não tive nenhuma intercorrência por conta de pandemia, de coronavírus. Eles nasceram com 2,5 kg cada um, né? Considerado um peso muito bom. Fiquei os 2 dias na maternidade, fui para casa, ninguém pegou Covid, deu tudo certo. Então, chegando em casa, começaram os desafios. E os desafios, com o filho mais velho, foi grande, como eu falei, né? Seguido disso, a amamentação. Então, eu amamentei os gêmeos até 2 meses. E isso foi muito frustrante para mim. Confesso que, nesse momento, eu sou psicóloga, né? Acabei aí voltando para minha terapeuta, realizando algumas sessões para poder entender esse momento, essa dificuldade e o que era possível. Eles sempre foram amamentados com complementação de fórmula. Eu tive uma orientação a respeito disso, né? Mas não foi possível eu continuar essa amamentação, mesmo que com complementação. Então, foram amamentados até 2 meses,
que acredito que seja um dos grandes desafios aí, né, da maternidade gemelar. A privação de sono, porque a gente não consegue sincronizar, regular o sono de 2 bebês. Então, tinham noites assim que a gente dormia 1, 2 horas. Mas o que me ajudou muito nesse momento, né, foi o suporte que eu tive, foi a rede de apoio. Eu falo que a minha casa parecia... Era a minha mãe e a minha sogra, que foi quem me ajudaram, né? Elas faziam turno de enfermagem. Era às 6, né, da tarde, né? Elas trocavam o turno delas. Então, uma entrava às 6 da tarde e ficava até às 6 da tarde do outro dia. Para quê? Inclusive para me auxiliar na amamentação noturna. Meu marido precisou voltar a trabalhar. Então, a gente poupava quando possível, porque por mais que a gente tente, a dinâmica da madrugada acaba despertando todo mundo. E muitas vezes, um está fazendo a mamadeira, eu estou dando mamar para um, o outro acordou. Então, acaba todo mundo entrando. Então, nós éramos em 3 cuidadores. Eu, uma das avós e o pai para cuidar das 3 crianças. Durante 60 dias foi assim. E é o que foi fundamental para você, para o seu estado físico, né? Se manter bem, emocional também. E você sabe que me fez até lembrar de uma pergunta que eu vi, que uma mãe fez para uma pediatra. Na verdade, não foi uma pergunta, foi um desabafo. E ela estava se sentindo culpada por precisar tanto de ajuda. Ela também é mãe de gêmeos e ela relatou justamente isso. Eu me sinto culpada por não conseguir dar conta sozinha, de ser mãe e não conseguir dar conta sozinha dos meus gêmeos. Eu queria ter essa competência, mas eu sempre preciso de ajuda. E ela deu, né, o suporte dela como médica, mas eu gostaria que você falasse isso como psicóloga também, né? Porque a gente que é mãe já sofre tantas culpas, né? Uma vez eu lembro que na minha gestação teve uma professora de inglês que falou para mim, vou te dar uma dica, tá? A gente que é mãe não pode ver uma culpa passando que quer pegar. Então, cuidado, se policia com isso. E principalmente para essas mães que, no caso, a gente está conversando sobre gêmeos, mas também pode ser que tenha ali já uma criança pequena e depois uma segunda gestação e sinta culpa em pedir ajuda. Porque é fundamental essa rede de apoio para as mães. Então, como você falou, nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Então, a partir do momento que a gente vai para casa com o bebê, nasce a culpa. Porque nós não sabemos como será essa rotina, como esse bebê vai reagir, né, aos cuidados. E nem sempre sai dentro do idealizado. Então, nós temos o bebê ideal, né? Agora falando um pouquinho já de psicologia, nós temos o bebê idealizado e o bebê real. Nós idealizamos, nós preparamos o quarto, a gente compra todos os instrumentos, né, que a gente pesquisa que são necessários e muitas vezes não usa nada. Não usa nada. Isso. Eu falo que desde o berço, né, desde um carrinho, então cada mãe tem o seu relato sobre essa experiência, até desses instrumentos que a gente acaba adquirindo, né, para maternar. Mas eu penso que a melhor mãe para o filho somos nós mesmos. Não é a mãe, né? Não é você, Mara, que fez de uma forma com seu filho que vai ser a melhor mãe para o meu filho. Nós somos a melhor mãe que nosso filho pode ter. Nós temos que pensar em tempo de qualidade, nós temos que pensar nesse cuidado com qualidade, não é em tempo, em quantidade. Eu penso que nos dias de hoje, né, você maternar 24 horas, né, porque, lembrando, a rotina do sono, ela gera uma demanda, né, nos primeiros anos de vida, só maternar não nos traz, né, um prazer durante todo esse tempo. Então, a rede de apoio, ela é fundamental, sendo um filho, sendo 2, sendo 3, lógico, e quando a gente fala, né, de 3 filhos, de uma gravidez gemelar, ainda mais. Por quê? Eles vão chorar ao mesmo tempo, eles podem acordar ao mesmo tempo, e não é possível dar colo
Eu lembro que essa era uma angústia minha, né? Por exemplo, quando adoecia, mesmo com as vacinas, né, com as reações, os dois estão chorando. Eu queria dar colo para os dois, mas eu não conseguia. Cortava o coração, ter que deixar Sim, um no colo de outra pessoa, né? E mesmo conforme eles vão se desenvolvendo, que eles entendem, né? Quem é a mãe, quem é o pai, eles vão saindo dessa simbiose com a mãe e entendendo, né, as relações, a disputa mesmo, os dois tentando, um empurrando o outro para ficar no meu colo, porque eles acordaram de madrugada, não estavam bem, estavam, né, com algum sintoma já aí, né, de gripe, de algum problema de saúde, então é muito desafiador. Enquanto psicóloga, né, eu tento separar, quando eu estou com os meus filhos, o papel de mãe e o papel de psicóloga, porque eu não posso ser teoria com eles, eu tenho que ser a mãe deles. Eu aprendi o quê? Quando eu tenho uma dificuldade, eu vou buscar isso, eu vou buscar o meu suporte psicológico. Então, eu não sigo, né? Eu acredito que hoje, o acesso que nós temos a tantas informações, literatura, né? Não precisa nem ser mais nada... não precisamos mais comprar livros, né? No nosso feed. Nossa era digital. Sim. Exatamente. Já está lá, né? Gritando para nós qual é o melhor manejo com a criança, mas nem sempre é possível, né? Nós temos todas as nossas dificuldades, nós temos a nossa mãe internalizada, que tem a ver com a nossa história de vida, em que núcleo familiar nós crescemos. Então, tudo isso, né, acaba refletindo ali no maternar. Perfeito, Helena. Eu tenho bastante perguntas aqui, umas curiosidades que eu quero saber se é verdade ou mito. Mas vai ficar para depois do comercial. Fica aí que a gente já volta. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos, já vou com mais perguntas aqui com a Helena, que ela está falando sobre maternidade em dose tripla. Mas antes, um recadinho especial para vocês da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é uma escola completa e muito segura no sentido de profissionais qualificados, capacitados,
E o principal, que amam o que fazem, que amam as crianças e vão cuidar muito bem do seu filho para você poder trabalhar, fazer as suas coisas de forma bem tranquila. E, ó, para quem quer se matricular o seu filho na Escola Primeiros Passos, fica ligadinho, anota aí, porque já está aberto desde o dia 18 as matrículas e vai até o dia 31 de outubro de 2023. E agora sim, voltando aqui com a nossa convidada, com a Helena. Helena, eu fiquei com algumas dúvidas quando você estava comentando, né, sobre o sono, que gêmeos, eles não têm, cada um tem a sua rotina diferente, né? Acontecia, por exemplo, uma curiosidade aqui, de eles dormirem em horários diferentes, um dormia e o outro acordava, então, onde ficava o sono dos pais nesse momento? Já aconteceu isso? Sim, por isso a rede de apoio, né? Eu me recordo, um exemplo, né, para ilustrar o que você está me trazendo. Em uma das noites, eles alternarem, então eu sempre, mesmo que eles já estavam tomando fórmula, né, na mamadeira, eu acordava, eu dava essa fórmula, né, para um deles, e logo vinha minha mãe ou minha sogra que estavam dormindo em casa para terminar de fazer dormir. Então, dei a mamadeira, entregava para elas, eu deitava para dormir e elas terminavam de fazer dormir. Porque muitas vezes esse terminar de fazer dormir poderia perdurar 1, 2 horas. Poderia um longo tempo. Sim, olha, não que eu conseguia de fato deitar e dormir. Muitas noites eu ia lá e falava, não, daqui que eu vou, deixa que eu termino, né? Deixa que eu faço dormir, não estou conseguindo também. Porque, de novo, vem a culpa da mãe. Nossa, eu não vou fazer meu filho dormir? E eu tinha o comparativo da minha primeira maternidade, né, que foi com o Meron, que eu fiz tudo isso, full time. Sozinha? Sozinha, no máximo, o pai, né, ali colaborando. Então, com o Dante e a Isis, eu acabei, né, solicitando mais essa rede de apoio, porque nós não somos Mulher Maravilha, né? A privação de sono, a gente sabe o que ela acarreta, né? A dificuldade de produção de hormônios, depois todo o seu dia, né? Cansado, muitas vezes a irritabilidade, ela fica no nível muito alto e a dinâmica familiar se afeta com tudo isso. Concentração, né? Muita coisa Sim. que envolve. E eu ouço dizer muito também, mais um de mitos ou verdades, eu ouço dizer muito que gêmeos, eles possuem uma conexão forte, que um consegue perceber quando um chora, o outro chora também, que eles sempre gostam de fazer tudo muito juntos, né, unidos. Isso é real? Acontece na sua casa ou nem tanto? Sim, é real, porque desde a gestação, né, eles estão totalmente unidos e juntos. E por conta de nós tentarmos, né, manter uma rotina mais organizada, nós acabamos fazendo tudo junto. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eles estavam ali por volta dos 6 meses, eu acabei adquirindo um carrinho de gêmeos, para que eu pudesse andar com os dois, por exemplo, no bairro que eu morava, para fazer dormir. Então, o sono eu tentava junto. Almoço, a hora do almoço, então já tinha a rotina da casa, né? Porque depois por volta dos 6 meses, quando vem a introdução alimentar, a gente tenta inserir, né, o bebê na rotina de alimentação, de banho, de sono de toda a família. Então, como eles fazem isso? Fazem toda a rotina junta, desde o nascimento, né, ali quando eles estão no nosso ventre, a conexão é muito grande. E onde eu consigo exemplificar isso também. Eles foram para a escola quando eles estavam com 1 ano e 8 meses. E aconteceu de um adoecer primeiro que o outro. E esse não ir para a escola. E eu levar. Então, Dante ficou em casa, Isis foi para a escola. Eles ficam perguntando, cadê o Dante? A Isis falava, cadê o Dante? Então, eles perguntam, eles procuram. Ou assim, um adoeceu de novo primeiro e eu levei ao médico, né? Eu precisei sair com um, o outro ficou em casa. Existe essa pergunta, né? Sempre onde eles estão. Outro exemplo, eu vou comer isso. Vou levar um para Isis. O Dante, e o Dante, a Isis, né? Vou levar um para o Dante.
Então, existe sim, né, essa conexão. Ai, muito bonito de ver Sim. isso, né? Um lembra do outro. Sim. E agora, eu quero que você passe para mim algumas dicas, gente. Ó, pessoal, anota aí em casa, quem tiver com papel e caneta na mão, que eu quero aprender uma coisa com você. Que até hoje, vou falar para você que eu, com um filho de 1 ano e 8 meses, ainda peno um pouquinho ali para organizar a minha rotina. Eu quero saber qual que foi o seu segredo, o que você fez ali para se organizar na sua família, na sua rotina, para você conseguir fazer dar tudo certo, ficar tudo leve para todos vocês. Bom, então primeiro que é um mito que sempre é tudo leve e a gente consegue fazer tudo organizado. Que consegue dar conta de tudo. Começa Como aí, que eu né? dou conta de tudo? É simples, eu não dou. Sim, mas eu penso que esse sempre é o nosso objetivo. A gente tem como pano de fundo essa organização de rotina, esse bem-estar psicossocial da família, né? De novo, a rede de apoio acaba sendo primordial. E nesse quesito, a família, né? Como eu trouxe, as avós foram muito importantes e o pai também. O pai não ajudou, o pai fez o papel dele. O pai fica na rotina da tarde, eu fico mais na rotina da manhã. Então, acordou, a gente toma lá a mamadeira de cada um, eles se trocam, eu levo para a escola. O pai busca, o pai dá banho, o pai dá janta, enquanto isso a mãe está trabalhando. Eu vejo que outra facilidade, né, para que a gente consiga seguir essa rotina é que os pais sejam exemplos. Então, por exemplo, vamos almoçar. Os pais sentam à mesa, né, almoçam junto com a criança, enquanto isso ajudam elas a se alimentarem, porque no início eles não conseguem. Hora de dormir, os pais também vão dormir, os pais se trocam, fazem toda lá a rotina do sono junto, porque não adianta a gente querer que a criança siga uma rotina se nós não somos exemplo. Exatamente. Então, tanto nós, enquanto pais, como o filho, né, o irmão mais velho. Eu falei pra você que ia ser rápido, né? Sim. Você já imaginava que o nosso tempo estava esgotando? Não. Falei que era rapidinho, mas olha, antes da gente se despedir, Helena, aproveitando que você também exerce, né, a profissão de psicóloga e vai ajudar muito as mães nesse momento, que até você comentou nessa entrevista sobre o peso da maternidade, né? E sobre querer ser só mãe. A gente é mãe, mas somos outras coisas também, Sim. né? Desenvolvemos outros papéis sociais. E se você foca por muito tempo só na maternidade, com o tempo aquilo pode trazer danos psicológicos, danos físicos também, o corpo começa a sentir. E qual a dica final que você deixa para as mães para que elas se cuidem, para que elas cuidem da sua saúde física, para que cuidem da sua saúde emocional, para que tudo torne um pouquinho mais leve e ainda mais prazeroso? Bom, mesmo que desafiador, né? Nós, enquanto mulheres e mães e profissionais, nós precisamos buscar dentro da nossa rotina, com todos esses afazeres, algo que nos dê prazer. Então, eu escuto muitas mães, né, me falarem no consultório, né, durante as sessões de psicoterapia, olha, o pai joga bola, né, o pai tem um momento dele, e eu vejo que as mães têm essa dificuldade de buscar esse tempo para elas. Cada uma vai, né, encontrar dentro do que gosta o que pode ser feito só para ela. E o que é isso? Por exemplo, ter um momento na sua rotina, não precisa ser todo dia, porque isso, né, não é possível, a gente sabe, né? Mas que ela possa fazer algo só para ela, que não seja acompanhada do filho, que não seja acompanhada do marido, que não seja para a família. Porque, por exemplo, eu vou ao supermercado sozinha, mas você está fazendo compra para a família. Eu vou sair comprar alguma coisa para os meus filhos, é para eles. Então, encontrar dentro dos desejos de cada uma, né, o que é exclusivamente para si mesmo, enquanto mulher, enquanto prazer. Então, eu acredito que essa seja uma dica aí importante para as mulheres, seja mãe de um filho, seja mãe de 2 filhos, de 3. Essa seria uma saída muito importante, né, para o encontro com nós mesmas, que eu acredito que na maternidade a gente acaba perdendo. Perfeito, Helena. Adorei
Tenho certeza que quem está nos assistindo também gostou muito e ficou satisfeito com essa entrevista, principalmente as mães que estavam aí. Nós que somos mães, às vezes a gente tem disso, né? Nossa, será que sou eu que enfrento isso? Só eu que tenho esses sentimentos, essas sensações? E você está aqui mostrando que todo mundo está sujeito e mesmo o psicólogo não está isento de todos esses sentimentos, tudo isso que nós temos na maternidade. Sim. Que a gente enfrenta. Então, foi perfeito, adorei a nossa entrevista, te agradeço pela presença. Muito obrigada, Mara. A gente vai se despedindo por aqui, espero que vocês tenham gostado, que eu gostei demais. E para quem quer conhecer um pouquinho mais da Helena, quer entrar em contato com ela, o contato vai ficar aqui embaixo. Ó, te vejo no próximo programa, hein? Até lá!